Se você é um homem mais velho e ainda se masturba, talvez já tenha se perguntado em silêncio: será que isso faz bem para mim? Ou será que nessa idade eu deveria parar? Se essa dúvida já passou pela sua cabeça, respire fundo e fique comigo até o final. Porque o que eu vou te contar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu corpo, o seu prazer e até a sua saúde. Meu nome é doutora Sandra Pereira, e eu dedico minha carreira a estudar e cuidar da saúde sexual masculina. E posso te garantir uma coisa: quanto mais entendemos o corpo, mais percebemos que o prazer não é um luxo, é uma necessidade fisiológica, emocional e até preventiva. Sim, o prazer protege. E quando falamos de masturbação na maturidade, existe um órgão em especial que agradece quando você se cuida: a próstata. Mas antes de te explicar por que isso acontece, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez soe provocadora. Você sabia que o corpo masculino, assim como um carro, precisa de movimento para não enferrujar? Parece engraçado, mas é verdade. Um motor que fica parado muito tempo acumula sujeira, óleo velho e começa a perder eficiência. O mesmo vale para o seu corpo. A natureza não projetou você para desligar o prazer depois dos 50, 60 ou 70 anos. Na verdade, é justamente nessa fase que ele se torna mais importante para manter tudo funcionando bem. Agora, pense comigo. Quantas vezes você ouviu que masturbação é coisa de jovem ou que na velhice isso pega mal? Quantas vezes escutou frases do tipo: nessa idade já passou da hora disso? Pois é. Esse tipo de crença ainda afasta muitos homens de um ato que, além de prazeroso, é profundamente terapêutico. E aqui vem o ponto que talvez te surpreenda: a masturbação regular ajuda a proteger a sua próstata. Calma, eu sei que pode parecer estranho ouvir isso de uma médica, mas é pura ciência. Diversos estudos mostram que a ejaculação frequente, seja durante o sexo ou na masturbação, ajuda a limpar o líquido prostático. Imagine que a próstata é como um reservatório. Quando você passa muito tempo sem ejacular, esse líquido fica acumulado, espesso, e pode favorecer inflamações. Quando você ejacula, o corpo literalmente faz uma faxina natural. É como abrir a torneira e deixar a água correr para limpar os canos. Essa descarga periódica evita o acúmulo de toxinas e células mortas, reduzindo as chances de desenvolver doenças prostáticas, como prostatite e até câncer de próstata. E veja que interessante. Em uma pesquisa publicada pela Universidade de Harvard, homens que ejaculavam pelo menos 21 vezes por mês tiveram menor risco de câncer de próstata, em comparação com os que faziam isso raramente. Claro, não é uma receita de bolo, mas é um dado que reforça algo que a medicina moderna vem redescobrindo: o prazer é um remédio natural. Mas o benefício não para por aí. Quando um homem se masturba, ele também ativa a circulação na região pélvica, melhora o fluxo sanguíneo e mantém os músculos responsáveis pela ereção mais fortes. É como um treino. Assim como o coração precisa de corrida e o cérebro precisa de leitura, o pênis também precisa de estímulo para continuar saudável. O toque, o desejo e o orgasmo são, na prática, um exercício completo, físico, hormonal e emocional. Agora, eu sei que tem muita gente que pode pensar: ah, doutora, Sandra, mas sozinho não é a mesma coisa. E é verdade, não é? Mas veja, o objetivo aqui não é comparar, é compreender. A masturbação não é substituta de nada, é uma parte legítima da sua vida sexual. Ela é o seu momento de se reconectar com o seu corpo, com o seu ritmo, com as suas memórias. E mesmo quando você tem um parceiro ou parceira, se conhecer melhor só ajuda na intimidade. Afinal, quem se entende melhor, se entrega melhor. Deixe-me te contar uma história breve. Um paciente meu, o Sr. Roberto, de 68 anos, me procurou dizendo que estava preocupado porque não tinha mais tanta vontade. Achava que seu corpo estava desligando. Depois de algumas conversas, ele percebeu que o problema não era o corpo, mas o medo. Ele achava que se masturbar nessa idade era feio, vergonhoso. Quando ele retomou esse hábito, com consciência e respeito, não só melhorou a disposição, como dormia melhor e até começou a rir mais. Ele me disse algo que nunca esqueci: doutora, parece que a vida voltou a circular em mim. E é exatamente isso. O prazer faz a vida circular. E aqui vai um toque de humor e verdade. O corpo humano não tem botão de desligar prazer. Não existe data de validade para o desejo. Ele muda, amadurece, se transforma, mas continua sendo uma energia vital. E quando a gente reprime, paga um preço alto: estresse, irritação, falta de sono, perda de vitalidade.
Já percebeu como é difícil dormir bem quando a cabeça está cheia e o corpo está tenso? Pois é. A masturbação, além de tudo, ajuda a relaxar e a equilibrar o humor. Agora me diga, faz sentido começar a olhar para o prazer não como algo proibido, mas como parte do seu autocuidado? Porque é isso que ele é: autocuidado. Um gesto simples, íntimo, mas cheio de poder. Quando falamos em masturbação, a maioria das pessoas ainda pensa apenas no prazer físico. Mas o que quase ninguém percebe é que esse ato, na verdade, é uma conversa profunda entre você e o seu corpo. É como se o organismo dissesse: Ei, ainda estou aqui. Ainda quero viver, sentir, reagir. É uma forma silenciosa de lembrar que o desejo não morre. Ele apenas muda de voz com o tempo. E é aí que começa uma das partes mais fascinantes da sexualidade madura. Ela é mais lenta, mais consciente e, por isso mesmo, mais poderosa. O toque deixa de ser apenas instintivo e passa a ser simbólico. Você já reparou que, quando algo nos dói, instintivamente colocamos a mão sobre o local? É um gesto de conforto. O toque é a linguagem mais antiga do corpo. Quando um homem mais velho se toca, ele não está apenas buscando prazer. Está reafirmando a própria presença, dizendo a si mesmo: eu ainda existo, ainda tenho valor, ainda posso me cuidar. Agora, falando de forma mais técnica, a masturbação atua em várias camadas do corpo. Quando você se estimula, os vasos sanguíneos se dilatam, o fluxo aumenta e há uma melhora real na oxigenação dos tecidos. É um treino cardiovascular localizado. Muitos homens não sabem, mas o pênis é um órgão altamente dependente da boa circulação. Se o sangue não flui bem, a ereção enfraquece. E quanto menos ereções, menos o corpo treina esse sistema. É um ciclo. Masturbar-se de forma equilibrada ajuda a manter a musculatura e os reflexos eréteis funcionando. É como esticar as articulações ou praticar uma caminhada. Você não faz só pelo prazer, mas pela manutenção da vitalidade. E, claro, tem um componente mental fortíssimo nisso. O cérebro é o maior órgão sexual que existe. É ele que cria as imagens, desperta a curiosidade, alimenta o desejo, e é curioso como, na maturidade, o cérebro sexual se torna mais sábio. Ele já não precisa da pressa, da performance, da comparação. Ele quer significado, quer sentir, quer liberdade. E é aqui que a masturbação cumpre um papel quase meditativo. É o momento em que o homem pode estar inteiro consigo mesmo, sem julgamento, sem cobrança, apenas presente. Outro ponto importante é o equilíbrio hormonal. Durante o prazer, o corpo libera dopamina, oxitocina e endorfina, substâncias que reduzem o estresse e elevam o humor. É por isso que, depois de se masturbar, muita gente sente aquele relaxamento gostoso, uma leve sonolência, um bem-estar silencioso. É o corpo dizendo: obrigado por me deixar respirar. Um exemplo simples. Pense em um dia estressante, cheio de pressões, notícias ruins, preocupações com saúde, dinheiro, família. O corpo absorve tudo isso, fica tenso, comprimido, carregado. O ato de se masturbar, quando feito sem culpa, é como abrir uma janela num quarto abafado. De repente, entra ar novo. Você solta um pouco daquilo que estava preso e tudo parece mais leve. Não é fuga, é regulação. É o seu corpo te ajudando a se reorganizar emocionalmente. E sim, existe humor nisso também. Já ouvi de um paciente que, depois dos 60, o desejo dele virou meia voltagem. E eu ri junto, porque é verdade que a intensidade muda, mas a energia não desaparece. O segredo é ajustar o ritmo. É como uma fogueira. Na juventude, o fogo é rápido, alto, impetuoso. Com o tempo, ele se torna brasa, constante, quente, acolhedora. E a masturbação é uma forma de soprar essas brasas, manter o calor da vida aceso. Mas, claro, é preciso falar de equilíbrio. O problema não está em se masturbar, e sim em transformar o ato em fuga ou obrigação. Se você se percebe fazendo isso apenas para anestesiar sentimentos, sem prazer, sem presença, é um sinal de que precisa olhar mais fundo. A masturbação saudável é aquela que alimenta, não consome. Ela te deixa melhor depois, mais leve, mais centrado. E se você sente culpa ou vergonha, respire e lembre-se: tudo o que o corpo faz de forma natural e respeitosa é digno. Não há nada de errado em cuidar de si mesmo. Eu gosto de usar uma metáfora para explicar isso. Imagine que o prazer é uma música, e o seu corpo é o instrumento. Se você o ignora por muito tempo, ele desafina. Se o usa com pressa, ele se desgasta. Mas se toca com consciência, ele responde com harmonia.
O prazer é a afinação da alma. Quando você se dá esse momento, está dizendo a si mesmo: eu me escuto, eu me entendo, eu me cuido. Agora, antes de irmos para a próxima parte, pense um pouco. Quantas vezes, na correria do dia a dia, você se permite um gesto de puro autocuidado, sem culpa, sem pressa, sem precisar provar nada a ninguém? A masturbação, quando vivida assim, é um desses raros momentos. Um reencontro. Agora que você já entendeu como a masturbação pode proteger a sua próstata, manter o pênis ativo e ainda equilibrar corpo e mente, eu quero te convidar a dar um passo além. Transformar esse ato simples e íntimo em um ritual de cuidado e vitalidade. Sim, um ritual. Não no sentido místico, mas no sentido humano. Porque um ritual é um gesto com intenção. E quando colocamos intenção nas nossas ações, elas ganham poder. A primeira coisa é mudar o olhar. A masturbação não precisa ser feita às escondidas, com culpa ou pressa. Ela pode ser um momento de respeito com o seu corpo, um tempo seu, como quem cuida de um jardim. Pense. Você não rega uma planta porque é errado deixá-la seca. Você faz isso porque quer que ela viva, floresça, continue bonita. O mesmo vale para você. O prazer é a água que irriga a sua vitalidade. E quando você se permite sentir, está nutrindo algo que vai muito além do físico. Está dizendo: eu mereço viver com prazer. Muitos homens chegam até mim e dizem: doutora, eu até me masturbo, mas depois me sinto meio vazio, meio culpado. E eu sempre respondo: isso acontece quando o corpo age, mas a mente está em outro lugar. O segredo é trazer consciência para o ato. Pare de pensar na culpa e comece a pensar no cuidado. Feche os olhos, respire fundo e perceba o toque como um diálogo com você mesmo. É o seu corpo dizendo: estou aqui, obrigado por me ouvir. E veja, isso não é poesia barata, é neurociência. Quando você se toca com presença, o cérebro interpreta isso como um gesto de segurança e amor próprio. Ele libera hormônios que reduzem o estresse e aumentam a sensação de pertencimento. E pertencimento, acredite, é uma das chaves da longevidade. Sabe aquele senhor de 80 anos que ainda caminha firme, que sorri fácil, que tem brilho no olhar? Pode ter certeza de que ele encontrou uma forma de não se desligar da própria energia vital. O prazer é uma das tomadas onde a vida continua ligada. Agora, um lembrete importante. Prazer e compulsão são coisas diferentes. A diferença está no propósito. Se o prazer te renova, é saudável. Se te esgota, é sinal de que há algo pedindo atenção. O corpo fala, e quando você aprende a escutar, tudo muda. Às vezes, uma prática que parecia só física se torna um termômetro da alma. E tem mais uma coisa. Quando você se cuida, tudo ao redor se transforma. Sua disposição muda. Seu humor melhora, e até os relacionamentos ganham nova leveza. Porque quem está bem consigo mesmo se torna mais gentil com o outro. O homem que se toca com respeito também aprende a tocar com respeito. O homem que se conhece se entrega com mais verdade. É um ciclo virtuoso. Começa dentro e transborda para fora. Há um ditado antigo que diz: não é o corpo que envelhece, é a alma que se desliga. E eu acredito profundamente nisso. O prazer é uma das formas mais bonitas de manter a alma conectada. Ele é o lembrete silencioso de que, enquanto houver desejo, há vida pulsando. Então, não se culpe por sentir vontade. Se orgulhe. O desejo é a prova de que o seu corpo ainda quer participar da existência. E claro, tenha leveza. Ria de si mesmo. Ria das mudanças. Ria das tentativas. A sexualidade na maturidade tem seu próprio humor. Às vezes, não é como era antes, mas é suficiente, é bonito, é verdadeiro. Um paciente uma vez me disse: doutora, o motor ainda liga, só demora mais para esquentar. E eu respondi: mas quando esquenta, o ronco é de experiência, não é? A risada que veio depois foi mais terapêutica do que qualquer remédio. Então, se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que masturbação não é só prazer. É preservação, é presença, é respeito pelo próprio corpo. É o jeito mais íntimo e honesto de continuar dizendo: eu estou vivo. Por isso, eu te convido a olhar para esse tema sem vergonha, sem pressa e sem preconceito. E mais, compartilhe este vídeo com outros homens que precisam ouvir isso. Talvez aquele amigo que anda calado, aquele pai que nunca falou sobre o assunto, aquele tio que vive dizendo: essas coisas não são mais para mim. A informação liberta e, às vezes, um simples vídeo pode abrir um espaço de diálogo, onde antes só havia silêncio. E se esse conteúdo fez sentido para você, se alguma parte te tocou ou te fez refletir, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta, como você tem cuidado da sua saúde sexual?
Você já tinha parado para pensar que o prazer pode ser um remédio natural? Eu adoro ler o que vocês compartilham. São histórias que mostram o quanto a vida pode ser reinventada em qualquer idade. E claro, se quiser continuar aprendendo comigo sobre sexualidade, saúde e envelhecimento, se inscreva no canal. Aqui, o prazer é tratado com ciência, com respeito e com o carinho que o seu corpo merece. Porque no fim das contas, envelhecer não é perder potência, é ganhar consciência. E quando você entende isso, cada toque, cada desejo, cada respiro se transforma em celebração da vida.